Galera, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais uma live, exatamente. Aqui é o boletim da NR13, esse é o boletim de número 4 e nós vamos aqui responder várias perguntas para vocês, perguntas da nossa audiência, perguntas sobre o mercado da NR13, perguntas sobre como realizar inspeções, né? Eu ensino aqui você o que você precisa saber para o seu dia a dia como profissional habilitado, como engenheiro mecânico, como inspetor de equipamentos e também como gestor de NR13, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Tenho aqui as perguntas, vou começar respondendo a pergunta do nosso amigo Ederson Nogueira. Ederson Nogueira, vamos falar aqui sobre SPI. Nosso amigo Ederson Nogueira perguntou o seguinte: numa planta certificada SPI, os equipamentos que são pacotes de máquinas, os prazos são os mesmos? Cara, boa pergunta. Vamos lá. A norma NR13, ela desenquadrou, né? Vamos dizer assim, desenquadrou os equipamentos que são vasos de pressão e fazem pacotes de máquinas em 2014. Então, todos os equipamentos que fazem parte de pacotes de máquinas não se enquadram mais na NR13, apesar de precisarem também de inspeção, de controle, de manutenção e avaliação, né, de risco. Com certeza, todo equipamento que trabalha com pressão precisa realmente de cuidados, mas eles não se enquadram mais na NR13. Então, da mesma forma que ele não se enquadra na NR13 para empresas que não tem a certificação SPI, no caso da certificação SPI também, esses equipamentos não vão se enquadrar, então não precisa se preocupar. Se você é gestor ou trabalha numa empresa que tem essa certificação SPI, não se preocupe com os equipamentos, né, que fazem parte de pacotes de máquinas. É interessante que eu vejo alguns ainda enquadrando esses equipamentos. E aí eu vou orientar vocês. Então, na próxima inspeção, mesmo que você está enquadrando esses equipamentos ainda na NR13, na próxima inspeção faça um relatório de desenquadramento. Então, no começo, em 2014, quando saiu essa parte da norma desenquadrando esses equipamentos, assim como já saiu lá a parte de desenquadramento dos trocadores a placa, por exemplo, lá a gente colocou então para os nossos clientes que estaríamos realizando a última inspeção, a última avaliação e fazendo um relatório de desenquadramento. E esse relatório de desenquadramento acompanhava junto, tá? Isso foi um a mais que a gente deu. Isso acompanhava um plano de inspeção e manutenção. Então, nós elaborávamos um plano de manutenção e inspeção para que o profissional da manutenção daquela planta pudesse, então, dar sequência naquilo, né? E não ficasse simplesmente assim, não se enquadra mais, deixa aí, que não precisa de mais nada. Precisa sim, precisa de um controle, precisa de um plano de manutenção, plano de inspeção, mas não se enquadra na NR13, beleza? Espero ter respondido a sua pergunta aí, Ederson Souza. Abraço para você, viu, cara? Vamos para a próxima aqui. Vamos responder aqui a pergunta do Wesley. E aí, Wesley? Obrigado pela pergunta, engenheiro Wesley. Pergunta do Wesley é a seguinte: existe Peraí. Saiu a pergunta do Wesley. Vamos pôr de novo aqui. A pergunta do Wesley é a seguinte: existe par para tubulações? Poderia falar sobre registros de reparos e alterações para tubulações? Cara, vamos lá. Assim como o projeto de alteração e reparo, né, que é o par que o Wesley está falando aqui, gente, é projeto de alteração ou reparo. Então imagina que assim para vasos de pressão, tanques metálicos e caldeiras, as tubulações também, quando passam por situações de reparo, tá? E aí eu estou falando, claro, das tubulações que se enquadram na NR13, e aí são aquelas que trabalham com classe de fluido A e B, tá? Então são fluidos tóxicos, letais, inflamáveis e combustíveis, tá bom? Então elas também precisam passar por par, tá? Em que situações, por exemplo, nós elaboramos um projeto de alteração e reparo de tubulações? Sempre que as tubulações são substituídas, tá? Ou que elas recebam qualquer tipo de reparo por solda.
Então, eu vou substituir um trecho de tubulação que está muito corroído. Isso acontece muito com tubulações de amônia, por exemplo. Como fica no tempo, sol e chuva, né, por muitos anos, aquilo vai se deteriorando e vai chegar um momento que ela vai precisar ser substituída. Então aí se faz ali o spool, né, e depois sobe essas tubulações e faz toda a retirada. Para isso tem todo um processo de recolha da amônia. Isso foi falado, né, no nosso congresso de abril, nosso congresso de abril, dia 30 de abril foi, exatamente. Nós tivemos uma palestra fantástica lá sobre exatamente esse detalhe, né? Sobre inspeção de tubulações de amônia. E lá foi falado sobre a recolha, sobre todo o processo, né, que envolve ali garantir essa segurança na operação desses projetos de alteração e reparo, porque você não pode ir simplesmente executando, você precisa de todo um processo para cuidar disso. Isso não só para fluidos letais, como é a amônia, mas também para fluidos tóxicos ou combustíveis inflamáveis. Não é simplesmente vai lá soldando ou cortando com uma lixadeira, né? Precisa realmente de uma boa preparação de segurança. Mas geralmente, resumindo, né, você só vai fazer esse projeto de alteração e reparo quando você tiver solda nas tubulações. Então imagina que é uma tubulação que não tem solda, mas ela é rosqueada, por exemplo. A maioria das tubulações de gás é assim, né? E você vai trocar um trecho e você vai simplesmente tirar a rosca e colocar outra. Não tem solda, você está substituindo o mesmo tubo pelo tubo. Então é mais simples esse projeto de alteração e reparo, porque não tem solda, você não precisa fazer nenhum tipo de ensaio na solda. Só vai fazer um ensaio de estanqueidade para garantir que aquelas roscas, né, aquela união, não terá nenhum tipo de vazamento. E aí você faz isso com base nas normas da NBR e também nas normas de ensaio para tubulação de gás, beleza? Mas sempre nessas tubulações que você faz algum tipo de mudança, modificação, precisa fazer o projeto de alteração e reparo, beleza? Obrigado aí, Wesley, pela sua pergunta. O curso de alta performance fala um pouco mais, né, sobre esse tipo de tratativa com as tubulações. Agora vamos ver aqui a pergunta da Débora, engenheira mecânica. A Débora pergunta, vamos ver aqui. A Débora pergunta o seguinte: em todo o relatório de inspeção de vaso e caldeira, é necessário calcular a espessura mínima requerida? Excelente pergunta, Débora, excelente pergunta. A resposta direta para essa pergunta é não. Não precisa calcular sempre não, tá? E por que não? Porque quando você fala em inspeção de vaso e inspeção de caldeira, tá? Você está falando de inspeção periódica, ou uma inspeção extraordinária, por exemplo, ou até uma inspeção inicial. Em todas essas inspeções, uma coisa é certa: a documentação do fabricante, no caso da inspeção inicial, ela já tem que existir, tá certo? E quando você fala de inspeção periódica, né, a documentação, que é o prontuário com o memorial de cálculo, ou do fabricante, ou um prontuário reconstituído, já existe também. Então imagina que você vai avaliar essa documentação, vai achar ali as espessuras mínimas calculadas para aquela PMTA, você vai fazer a sua inspeção, vai colocar ali, por exemplo, o medidor de espessura, fazer um visual bem feito. As espessuras que você encontrar na inspeção é as espessuras que você vai usar para comparar com as espessuras mínimas já calculadas, concorda? Então imagina que você foi lá, mediu a espessura, achou 5 milímetros no vaso de pressão. Aí você, na sua análise documental, foi lá naquele local, então os tampos estão com 5 milímetros, os tampos. Aí você vai lá no cálculo dos tampos, avalia qual é a espessura mínima para aquela PMTA específica. A espessura mínima é 4. Se você achou 5 e a espessura mínima é 4, ok, está aprovado, tá certo? Não precisa calcular. Agora, em que situações que seria bom você talvez fazer ali um cálculo? Nas situações de que a espessura mínima está muito próxima, por exemplo, está batendo quase igual. Eu achei 4 milímetros aqui e a espessura mínima é 4. Posso fazer um cálculo
para garantir e para me certificar de que isso está bem feito? Pode. Você deve fazer? Talvez não, porque você não cobrou. Então imagina que você está fazendo só a inspeção. Se está ali 4 e você achou 4, ainda está aprovado. Talvez o que você precisa então entender é que mesmo sendo um equipamento de categoria 5, e em vez de você jogar para 5 anos a próxima inspeção, você vai jogar para 6 meses, porque já está muito próximo da mínima especificada. Quando eu já ouvi falar, né, tem muitos profissionais habilitados que falam, eu não libero sem fazer o cálculo e ter certeza. Ok? Então vai lá, faça o cálculo para ter certeza. Só que é um trabalho muito grande para você ficar fazendo em todos os vasos. Se é um vaso só, ok. Eu gasto o quê? 40 minutos para fazer um cálculo de um vaso? Beleza. Agora, e se é 300 vasos? Então você multiplica esses 40 minutos por 300. Então você vai perder muito tempo fazendo algo que você não vendeu. E aí quando a gente fala assim, e se chegar lá e não tiver o prontuário? Eu fui fazer a inspeção periódica, não tinha o prontuário. Eu devo calcular a PMTA? Eu devo calcular a espessura mínima? Também não. Porque se não tem prontuário, o cliente, ele está o quê? Irregular. Você pode até reprovar o equipamento por falta do prontuário. Porque você não tem condições então de fazer o quê? Um monitoramento da vida útil daquele equipamento. Se eu não tenho condições de fazer um monitoramento, eu também não vou conseguir, então, aprovar esse equipamento. Então, sem aprovar, como que você vai liberar? Não pode, ele está reprovado. E aí, por que vai reprovar? Por falta do prontuário, falta do memorial de cálculo. E olha que interessante, gente. Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui. Eu fui lá fazer a inspeção periódica, não tinha prontuário, medi a espessura, deu 3 milímetros. Eu, então, sei fazer o cálculo, fiz o cálculo, achei 2,5 de espessura mínima para 3 milímetros, ok, vou liberar. Se eu libero, e com base nesses cálculos, eu sou obrigado a entregar os cálculos para o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que ter base comprobatória dos cálculos, certo? Se eu não tenho ideia, então, de entregar para ele, eu nem faço, porque o que adianta eu saber que está aprovado, colocar que está aprovado, entregar a documentação, mas aí uma fiscalização vem e fala assim, olha, está faltando um documento, ele dá mas está aprovado, mas com base em quê? Em qual documento? Cadê o prontuário do fabricante ou um prontuário reconstituído? Não tem. Se não tem, tá ilegal, tá ilegal. Então, assim, resumindo, a resposta é não precisa fazer cálculo sempre que você faz a inspeção periódica, tá? E mesmo quando você não tem o prontuário, não tem esses cálculos, se você está vendendo só a inspeção, reprove o vaso por questões de falta de documentação. Ou, inclusive, você pode vender isso para o seu cliente também, tá certo? Obrigado, viu? Falei aqui com a Débora. Obrigado, Débora, pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta, galera. No curso de alta performance, né, eu ensino a fazer os cálculos de PMTA, ensino a fazer os cálculos de espessura mínima, tá bom? Tem uma aula bônus que fala sobre isso lá. E se você quiser saber mais sobre o curso de alta performance, me chama no direct. Vai lá no meu direct, me chama lá. E eu te posiciono, te falo sobre custos, te falo sobre as promoções que estão rolando aí. Com certeza vai fazer muito sentido para você que é um profissional habilitado já. Vamos lá então? Eu vou falar um pouquinho agora sobre tanques, é a próxima pergunta aqui. A pergunta do nosso amigo, deixa eu ver aqui. Não, sobre tanques. Vou falar sobre tanques. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas vamos ver. Vou tentar responder aqui, vamos ver se aparece o nome dele. Não saiu o nome da pessoa aqui, mas vamos lá. Pergunta do engenheiro. Tanques metálicos horizontal com base de concreto apoiando o costado se enquadra? Então vamos lá, ó. Os tanques com base no item 13.2.1 da norma NR13, eles precisam ser tanques apoiados no solo, precisa ter mais de 20 mil litros de fluido. Esse fluido tem que ser classe A ou B, que são fluidos tóxicos ou inflamáveis, tá? Ou combustíveis. Ele precisa ter mais de 3 metros de diâmetro, tá certo? Aí
com certeza isso tudo vai fazer... Aí com certeza isso tudo vai fazer com que ele se enquadre. Do jeito que você colocou aqui, tanques metálicos horizontal com base de concreto apoiando o costado, isso é parte do processo. Por exemplo, se esse tanque tem a base apoiada no solo, numa base de concreto, né, com o seu costado no solo, mas ele tiver menos de 20 mil litros, ele não se enquadra. Se ele tiver mais de 20 mil litros, ele se enquadra. Mas se o fluido dele for água, por exemplo, que é classe D, não se enquadra. E se for etanol, se enquadra. Então, tudo isso a gente tem que entender. Abra lá a sua norma, o item 13.2.1, tá? Se eu não me engano, a linha F de faca. F de Fábio. Beleza? Show de bola. Obrigado pela pergunta, viu? Ô, galera, se vocês quiserem aí chamar mais gente para live, tá? Aqui embaixo tem o seu um aviãozinho, você pode clicar aí, encaminhar para os seus amigos, para o pessoal da faculdade que também quer saber um pouco mais sobre a norma NR13. Tudo isso faz muito sentido para quem está querendo entrar na área, está querendo entrar no mercado. Como eu costumo dizer, né, o mercado da NR13 é gigante, tem mercado para todo mundo, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta? A pergunta do Jonathan. Pergunta do Jonathan aqui, ó. Qual o prazo de inspeção periódica para tanque conforme NR13? Olha lá, ó, de novo o tanque. Vamos lá? Gente, lembra que vaso de pressão, ele é categorizado, né? Nós temos aí, a norma é de 1978, a norma NR13, né? Mais velha que eu a norma. E aí, ela, em 1991, ela teve uma revisão que começou a categorizar os vasos. Os vasos não eram categorizados naquela época, quando foi criada a norma. Então, em 91 foi categorizados, de 1 a 5, sendo que 1 é o item mais perigoso e 5 o de menor risco. Não significa que não tenha risco, mas temos aí categorias de 1 a 5 para vasos de pressão, tá bom? Tanques, eles não são categorizados, eles não têm uma categoria. Então, como que eu vou definir o período, o tempo de inspeção? O tempo de inspeção periódica para tanques é baseado no plano de inspeção. Então, você, como profissional habilitado, precisa avaliar as condições que o equipamento está para depois definir qual é o prazo, tá? Antigamente, a norma, ela falava sobre 5 anos, né? Quando lançou a norma NR13, se eu não me engano, foi em 14 que entrou os tanques metálicos. Então, em 14, quando lançou a norma NR13, tinha lá, se não me engano, era 5 anos. Só que aí depois, isso mudou, né? Hoje não se tem mais isso. É igual caldeira, né? A caldeira, por exemplo, quando você faz a inspeção de 25 anos, que é a inspeção de integridade, antigamente falava que ela tinha que reavaliar, ou seja, refazer a integridade a cada 5 anos. Hoje já não fala mais. Hoje também é a critério do profissional habilitado, tá? Eu, por exemplo, quando eu faço inspeção de integridade em caldeira, eu coloco a próxima de integridade para 5 anos. E os tanques, por melhor que ele esteja, eu coloco também 5 anos no meu plano de inspeção. Então, quem vai definir é o profissional habilitado, o tempo de inspeção dos tanques. Tá? Pegando aqui a pergunta do Jonathan. Obrigado, Jonathan. Então, a resposta é essa. Os tanques é você que vai definir, o profissional habilitado que fizer a inspeção. Detalhe. Chegou lá para fazer a inspeção, é um tanque muito antigo, nossa, tem 40 anos o tanque. Fez a inspeção, tem muita corrosão, muito defeito, não dá para deixar 5 anos, coloca anual. Então você que vai reduzir o tempo ou aumentar o tempo de acordo com as condições do equipamento. O equipamento está novinho, fizemos lá, primeira inspeção, ó, startou, fiz a primeira inspeção e está novo o equipamento. Para que eu vou colocar 1 ano? Eu coloco 5 anos. E eu quero ver como que esse tanque vai estar daqui 5 anos, beleza? E aí as próximas inspeções também a gente coloca com base no plano de inspeção, tá bom? Esse plano, claro, ele pode ser alterado à medida que você faz a inspeção e vê situações diferentes. Beleza, Jonathan? Obrigado, cara. Obrigado pela sua pergunta. Dentro do curso de alta performance tem lá um módulo inteiro falando sobre inspeção de tanques, tá? A gente fala tudo, o passo a passo das inspeções. Inclusive, no drive do aluno, que quem entra no curso de alta performance tem um drive. Esse drive do aluno,
ele vai mostrar para você toda a documentação que você precisa para trabalhar com a inspeção de tanques, inclusive um procedimento que é o passo a passo para a inspeção já documentado, que você pode usar depois para sua empresa, tá bom? Valeu, Jonathan, obrigado pela sua participação. Vamos ver aqui. Não é possível remover essa pergunta, por que não? Vamos ver outra aqui. Vamos ver agora a pergunta do Marcelo. Vamos ver se eu consigo remover agora. Eu não estou conseguindo. Ah, agora foi. Pergunta do Marcelo é a seguinte: tubulações de resfriamento se enquadram na NR13? Exemplo. Saiu aqui a pergunta. Tubulações de resfriamento se enquadram na NR13? Exemplo, resfriamento de turbinas. Cara, vamos lá. Geralmente, pelo menos as turbinas que eu conheço, tá? Elas são resfriadas por um sistema hidráulico de óleo. E ele tem um trocador, que inclusive esse trocador, né, ele faz parte do sistema de pacotes de máquinas, porque a turbina está girando e esse trocador ele está ligado. Quando a turbina para, esse trocador ele para também. Então faz parte do pacote de máquinas. Então, esse sistema hidráulico de lubrificação das turbinas, que é um óleo, né, para refrigeração, passa dentro de um trocador. Esse vaso de pressão não se enquadra na NR13. E essas tubulações de óleo também não, porque esse óleo refrigerante ele não é inflamável e nem tóxico ou letal. Lembra que eu falei que as tubulações que se enquadram na NR13 são aquelas que tem a classe de fluido, a categoria do fluido, a classificação do fluido A ou B. E aí a classificação de fluido A são fluidos inflamáveis, tóxicos, né, e letais, e a classificação B são fluidos combustíveis e também tóxicos com uma letalidade um pouco menor. Então essa A e B teria que ser, vai mandar se vai ou não inspecionar essa tubulação com base na NR13. E aí a gente fala que lubrificação não entra nisso, tá? A não ser que você está falando assim: ah, Marcos, mas espera aí, você acabou de falar para mim aí que a amônia entra. A amônia é letal e ela também é usada para refrigeração, não é? Então imagina que você está trabalhando agora num frigorífico. Você começou a trabalhar num frigorífico e lá no frigorífico tem os condensadores, tem os evaporadores, os compressores, e ele comprime a amônia e faz com que a amônia então faça a refrigeração dos ambientes. É uma parte de refrigeração? Sim, mas não tem nada a ver com turbina, que você falou ali, turbina. Então a parte de refrigeração de frios, que é para refrigerar o quê? Ambientes, como por exemplo onde cortam a carne, onde faz onde a degola e assim por diante, ali é amônia. Amônia é classificação A de fluido. Se a amônia é classificação A e está interligada em vasos de pressão, então nesse caso a parte de refrigeração de amônia, sim, essa tubulação entraria na NR13. Beleza? Marcelo Pizzi, obrigado aí, Marcelão, pela sua pergunta, ficou muito boa essa, hein? Parabéns aí, cara, parabéns. Vamos fazer uma outra pergunta aqui agora. Vamos ver se vai entrar. Entrou. Pergunta do engenheiro Adriel Cardoso. Valeu, Adriel, pela sua pergunta. A pergunta do Adriel é a seguinte: poderia falar sobre inspeção de autoclaves, em autoclaves? Pontos de atenção diferentes de um vaso comum e etc. Ah, legal, cara. Essa pergunta é muito boa, tá? As autoclaves geralmente são vasos de pressão, tá? De categoria 4 ou 5, beleza? A maioria das vezes. Existem autoclaves de todos os tamanhos, beleza? Nos hospitais, por exemplo, existem autoclaves e também nas indústrias farmacêuticas você vai ver autoclave lá também. Indústrias alimentícias, por exemplo, indústrias de ração, né? Aquelas ração que você compra para o seu gato, para o seu pet, de latinha, aquelas indústrias cozinham a ração de latinha dentro de autoclaves de grande porte. Outras indústrias que também possuem autoclaves são indústrias de tratamento de madeira. Sabe aqueles mourões de cerca? O pessoal que faz mourão de cerca faz o tratamento de madeira. Tem muito no Paraná, na parte alta ali, na parte do... lá mais perto, né?
de Maringá, por ali, tem muitas indústrias como essa, indústrias madeireiras para tratamento de madeira. E eles fazem o quê? Um tratamento de injeção, ou seja, eles colocam a madeira, o eucalipto, dentro da autoclave com um produto que é um produto químico, e a pressão faz com que aquele produto entre na madeira para dar o quê? O tratamento da madeira para ela não apodrecer durante o tempo, os anos. Por isso que esses postes, né, duram tanto tempo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para já te dar uma ideia de onde você vai buscar esse trabalho, tá bom? Onde você vai prospectar. Mas o que você tem que ter de atenção? A maioria das autoclaves, elas possuem prontuários do fabricante, tá? E quando ela não possui o prontuário do fabricante, aí que mora um problema, né? Um probleminha aí. Porque essas autoclaves, principalmente as de hospitais, elas são quadradas às vezes. E ela tem um tampo plano, né? Geralmente essas autoclaves, para você reconstituir o prontuário, você precisa fazer por método de elementos finitos. Então fica aí essa dica, tá? Não tem prontuário a autoclave? Se ela for redonda, com tampos arredondados, torisféricos ou semilípticos, né? Beleza, mas se ela for quadrada ou retangular, com certeza você vai precisar de método de elementos finitos para certificar, ou seja, para fazer os cálculos, né, de espessura mínima e PMTA desses equipamentos. E aí você vai ter realmente um belo de um trabalho, justamente pelo fato de que a maioria dessas autoclaves elas têm uma parte externa, né, blindada, ou seja, ela é toda carenada, vamos chamar assim. E essa carenagem dificulta o acesso aos reforços. Então imagina que você vai precisar sim olhar externamente daquela carcaça interna de aquecimento, porque você precisa saber quais e onde estão os reforços para você dimensionar. Então é muito complicado. Então tome cuidado a hora de precificar um trabalho como esse, porque um prontuário desse, se vocês quiserem, né, eu trabalho também com essa parte de método de elementos finitos. Vocês podem me procurar, eu quero fazer o método de elementos finitos, me chama no direct aqui do Instagram que eu faço para você uma proposta, tá? E eu posso fazer isso para você. Então, me consulte antes, Marcos, quanto custa um MEF, né, de uma autoclave? Aí eu vou passar para você os custos e você repassa os custos para o seu cliente, tá bom? Mas tome bastante cuidado. Quem fez essa pergunta foi o engenheiro Adriel. Não, deixa eu ver aqui. Exatamente, o engenheiro Adriel Cardoso. Valeu, Adriel. Cara, tamo junto e é só o começo. Dentro do curso de alta performance, inclusive, eu tenho lá um modelo padrão de prontuário de um fabricante, inclusive é um fabricante de fora, mas tem lá um modelo padrão de um fabricante de autoclave, tá? E eu mostro também as autoclaves de grande porte para vocês verem lá, tá bom? Vamos lá? Próxima pergunta. Vou fazer mais algumas respostas aqui. Agora nós vamos falar sobre tagueamento. Tagueamento. Vamos ver quem fez essa pergunta aqui. Pergunta do Jonathan Ken. Fala, Jonathan. Beleza? A pergunta do Jonathan é a seguinte: como fazer caso o cliente não tenha atendido recomendações de laudos anteriores? Olha que pergunta interessante. Então você chegou lá no seu cliente para fazer a inspeção periódica. E aí você pega a documentação para olhar, que é a primeira parte da inspeção, é a avaliação documental, e você vê que o anterior profissional habilitado colocou recomendações. E o Jonathan até colocou aqui, itens como tag e placas e etc. Ele colocou lá, cara, você não tagueou o seu equipamento, ou você não colocou uma placa de identificação, ou você não, colocou um adesivo de identificação, né? Que são itens. Então vamos lá, se são itens que não são considerados risco grave iminente, tag, placa e identificação auxiliar não são risco grave iminente. Aí nesse caso você pode refazer a solicitação na sua sugestão do seu relatório. Agora imagina o seguinte, vamos lá. O que pode ter acontecido? Pode ser que o engenheiro foi lá,
falou que a válvula de segurança não está calibrada ou não existe uma válvula de segurança, mas mesmo assim liberou o equipamento. Existe muito isso, tá? Se ele liberou mesmo sem válvula e falou para o cliente colocar a válvula, instalar a válvula, primeiro ele está errado, porque ele tinha que ter reprovado o equipamento e não liberado sem válvula. É um exemplo, tá, Jonathan? Agora imagina o seguinte, você pegou aquele relatório e viu isso. Você já vai fazer o quê? Avaliar se ele realmente colocou ou não e vai replicar aquilo. Só que agora você vai reprovar o equipamento. Por quê? Porque falta de válvula de segurança é risco grave iminente. Então você tem que avaliar o que foi colocado no relatório. Se não foi seguido e não é risco grave iminente, replico. Tá? Agora, se for um risco grave iminente, mesmo o anterior tendo aprovado, você tem que reprovar. Tendo aprovado, você reprova o equipamento, tá bom? É importante, né, você colocar que está reprovado, porque existe um negócio assim, o cara vai lá e põe meio que na ambiguidade, né? Eu vou deixar aqui para ele colocar porque eu não quero perder o cliente. Não existe isso, gente. Você, como profissional habilitado, é o responsável pela inspeção. Você não pode jogar a responsabilidade pro dono do equipamento, né? Você tem que reprovar ou aprovar. Isso que é um laudo conclusivo. Como que você vai fazer um laudo conclusivo e vai colocar assim, olha, está reprovado, mas se você fizer tal coisa, pode rodar. Aprovado. Está reprovado ou reprovado? Então isso é ambiguidade, não pode, tem que ser taxativo. Reprovado é reprovado. Se tem risco grave iminente, não pode rodar. Beleza? E assim, infelizmente, doa quem doer, né? Porque a gente entende que empresas sérias vão acatar recomendações sérias, né? Empresas que não são sérias, primeiro que não vão prosperar, né? E se você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro, não faça nada errado, tá bom? Eu vou chamar alguém aqui para fazer uma pergunta ao vivo comigo. Eu vou chamar alguém aqui. Escreve aí, eu quero, se você quiser entrar para fazer uma pergunta ao vivo comigo. Beleza? Escreve aí, eu quero. E aí eu vou te convidar. Enquanto isso, eu vou responder mais uma pergunta. Vamos aqui a pergunta do Rael. Pergunta do Rael. Vamos ver se entra aqui a pergunta. Beleza. A pergunta do Rael é o seguinte. Como é o início para quem está se formando, não tem experiência e quer atuar na área? Essa é a pergunta dele. Tem boa demanda? Rael? É Rael mesmo, né? Rael 6. Cara, é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Vaso de pressão é um equipamento que trabalha sob pressão, com pressão diferente da pressão, né, atmosférica, e que existe esses equipamentos em todas as indústrias. Então vamos lá, indústrias farmacêuticas, eu já citei aqui, papel e celulose, usinas de açúcar e álcool, indústrias, laticínios, frigoríficos, todas essas indústrias de forma geral, né, metal mecânica, todas essas indústrias possuem vasos de pressão. Algumas em grandes quantidades, como por exemplo, cervejeiro, indústria cervejeira, 500, 600 equipamentos que trabalham com pressão e se enquadram na NR13. Então imagina que você tem ali uma demanda gigante nessas indústrias, tá? Mas tem indústria que tem 50, tem indústria que tem 1000 equipamentos. Então imagina, todas as indústrias. A NR13 é a única das NRs, tá? Que ela é recorrente. Em que sentido que ela é recorrente? E se você gostar do que eu estou falando agora, mete o dedo no coraçãozinho aí, Vamos curtir. Que sentido que ela é recorrente? Os vasos são categorizados. Lembra que eu falei? De 1 a 5. Se você é um profissional, um bom profissional, atende bem o seu cliente, você vai precisar voltar lá para fazer de novo esse atendimento. Então ela é recorrente nesse sentido. Vasos de categoria 1, todo ano tem inspeção. Vasos de categoria 2 a cada 2 anos, categoria 3 a cada 3 anos e assim por diante. Se você é um engenheiro mecânico formado, você já se formou, você já é um profissional habilitado, meu irmão. Vai para cima que tem demanda demais. Tem muita demanda na NR13. Basta você querer. Basta você falar assim, cara, eu vou ganhar 10 pau por mês, eu quero. Eu não vou ficar aqui, ganhando 2 mil, 3 mil reais.
né? Trabalhando como analista. Eu mesmo, ó, gente, Marcos, mas você contrata também profissionais que ganham 3 mil reais. Claro, o mercado tá cheio desses profissionais. Agora, se você quer ser diferente, entra para o mercado da NR13. Faça o seu melhor. Entra para o curso de alta performance em NR13. É lá que você vai aprender o passo a passo. Cara, eu vou te levar do zero a especialista na NR13. É isso que eu vou fazer. O curso de alta performance em NR13 é o melhor curso do Brasil. Vocês podem perguntar para qualquer aluno meu se existe outro curso melhor do que esse. Não existe, tá? E olha que até o final desse ano eu quero reformular. Estou esperando a norma NR13 se atualizar, porque tem uma atualização para sair agora e eu vou reformular. Vai ficar melhor ainda o treinamento. Vocês podem ter certeza. Beleza? Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui. Obrigado, viu, Rael, pela sua pergunta. Vamos ver se tem alguém aqui que quer entrar comigo aqui. Escreve aí, gente. Eu quero. Aqui, ó. Ó, o Adriel Cardoso, ó. Vamos chamar o Adriel aqui, Adriel. Você não tem pedidos, mas tudo bem, eu quero colocar alguém aqui. Adriel Cardoso. Entra aí. Aceita aí meu convite que a gente vai falar ao vivo e você vai fazer uma pergunta aqui. Adriel Cardoso, engenheiro Adriel Cardoso, fez até pergunta na live hoje aqui. Vamos ver se ele entra. Oi? Opa, tô te ouvindo. Opa, sua câmera tá virada só. Só um minutinho, tô virando a câmera. Aí, apareci. Aí, garoto. Tá bom, cara? Como é que você Boa tá? noite, Marcos. Tudo bom? Bem, você? Boa noite, pessoal. Bem, graças a Deus. Que bom, Adriel. Fala um pouquinho de você. Marcos, aí, primeiramente. Bom, meu nome é Adriel, eu sou engenheiro mecânico, formei no final de 2020. Daí, formei em Montes Claros, Minas Gerais. Vim embora para Bahia, porque eu sou de Guanabi, Bahia. Certo. E esse ano comecei a trabalhar numa empresa têxtil, faz desde compra a linha mesmo, e fabrica malha, corta, faz as camisas, roupas, enfim. Certo. Lá nós temos uma caldeira mista e alguns vasos de pressão, né? Parte de tinturaria. Show. E aí tá sendo uma escola para mim, essa empresa, bem na parte de NR13 mesmo, tanto que semana que vem eu vou fazer a inspeção da caldeira dela. Tô esperando o meu medida de espessura vir para cá. Que show, Foi cara. Foi para calibração, tô esperando chegar. Essa semana já chega e aí semana que vem já parte. Tanto que eu tô montando meu checklist de inspeção baseado do curso de NR13, né? De alta performance de NR13. Eu sou seu aluno lá e sou também seu mentorando. Isso, aluno e mentorando. Legal, cara. Desculpa, cara, que é tanta gente que eu não me lembro. Não, que é isso. Mas é um prazer falar com você aqui e saber que você saber que você é meu aluno também é um prazer, porque, cara, assim, eu imagino, né, que o curso de alta performance deve ter sido muito bom para você que está nessa área já. Nossa. Fala um pouquinho, nem cara. Fala. Fala para o pessoal entender o que mudou para você depois que você fez o curso de NR13, o curso de alta performance. O que mudou? Se eu pudesse explicar em um meme, seria aquele meme do cara assim com a cabeça, sabe? Nossa, abre demais os olhos. Abre demais os olhos. Você explica direitinho, você fala práticas que você teve, então abre demais os seus olhos. Então, assim, poxa, esse item da norma fala isso, mas o que será que quer dizer exatamente? Pô, o Marcos explica tudo no curso. Então, assim, não sobra dúvidas. E se você assiste e depois de um tempo você acaba tendo uma dúvida, assiste de novo, vai tirar sua dúvida sem sombra de dúvidas, né? E sem falar também do grupo de mentoria. Meu Deus, vários craques lá, né? Tem você, tem o... Esqueci o nome dele, que tá manutenção em caldeiras. Ricardo, tem o Carlos Burger também, que fabrica as válvulas. Só fera. E aí, com a dúvida do pessoal, a gente acaba tirando as nossas próprias dúvidas ou até dúvidas futuras. Já aconteceu de eu ver uma dúvida de um pessoal, depois de um tempo acontecer comigo, e eu já sei porque aí, tá vendo? o pessoal já tirou a dúvida no grupo. Então,
Show de bola. Você sabe, Muito, muito bacana mesmo. você sabe, Adriel, que teve um aluno meu que falou assim uma vez para mim: ah, Marcos, o seu curso é melhor do que uma pós-graduação, né? Aí eu falei assim, cara, e se for ver mesmo porque o curso mais o grupo que você entra, né? Que hoje a gente tem o grupo da mentoria, tem um grupo do Mastermind, né? Que é o pessoal que não está na mentoria, mas está no grupo do Mastermind. E assim, são grupos que realmente ajudam demais o profissional no dia a dia. Ajuda você até a fazer negócio, cara. Né? Tem uma hora ou outra, o cara Sim, com fala, cara, certeza. eu preciso de um profissional para fazer tal coisa, um treinamento. Então, assim, ajuda você até a prospectar, até a trabalhar. Então, com certeza, realmente Sim, com faz certeza. muito sentido. Faz muito sentido. Que Você bom. falou aí de fechar negócios. Hoje tem um rapaz na mentoria que estava procurando um serviço lá para o Paraná, se não me engano. Aí, tá vendo? Tem, Então, sempre assim, tem. é um PH procurando serviço de um outro PH, não? Perfeito. Exatamente, exatamente. Muito bacana. Cara, que bom. Você quer fazer alguma pergunta para a gente falar um Quero pouquinho fazer aqui? uma pergunta. Fala aí. Quero sim. Ó, você já falou sobre prospecção de clientes, né? E teve uma aula específica do Mentoria 360, acho que se não me engano foi a última, onde você falou de uma forma específica que é oferecer um treinamento gratuito, essas coisas, né? Uhum. E agora me veio uma dúvida. Tem certas empresas que não são muito famosas, ou está começando, é pequeno, tem um vaso de pressão, tem uma caldeira. Então, se você chega, por exemplo, pesquisa no Google ali, determinado ramo de empresa, essa empresa acaba não aparecendo, tal, você não conhece, fica 200 quilômetros de você. Como é que eu vou prospectar clientes pelas redes sociais? Pelas redes Como é que eu vou sociais. fazer aquele cara ficar sabendo de mim? Tá, Entendeu? Hoje eu estou criando ainda o Instagram da minha empresa e o LinkedIn da minha empresa. Estou bolando ainda, a minha esposa, ela faz parte ela trabalha com social media, então ela está me ajudando muito nisso. Que bom, hein? De Mas ainda graça, tem de algumas graça. dúvidas de como prospectar. Não é, rapaz? Aproveita, aproveita. Cara, então, vamos lá. Ó. É essa dúvida. Na verdade, assim, quando eu fiz aquele treinamento do Mentoria 360, eu acredito que você deve ser dessa última turma de fevereiro, então, porque esse conteúdo foi exclusivo para vocês, pra você ter uma ideia. Né? Isso. A Mentoria 360, ela meio que ensinou você, né, a fazer as prospecções, né, até chegar no cliente. Como que se usa a internet para isso? A internet ela é poderosíssima. Isso aí você pode ter certeza. E com certeza sua esposa, né, depois que ela vê essa live aqui, ela deve ver depois, né? Você falando aqui comigo, ela vai entender. Certeza. Ela vai entender. Porque assim, ó, existe ferramentas, claro, para você trabalhar. E aí eu estou falando de tráfego, né? O tráfego é a movimentação na internet. Então você, por exemplo, quer divulgar o seu trabalho. Então você tem lá, sei lá, 1000 pessoas nos seguidores. Só que você não tem um Instagram pessoal seu. Você não fala do seu negócio. Então, quando você... Tá me ouvindo? Tá, né? Quando você começa a falar do negócio no seu Instagram, então talvez esse Instagram que ela está criando para você, né, que é um Instagram profissional, você vai colocar ali assuntos profissionais que vão chamar a atenção. Isso chama orgânico, né? Então, por exemplo, hoje, se você for no meu Instagram, tem lá 6.000 pessoas. Ah, Marcos, mas você está há tantos anos, sei lá, 3 anos fazendo isso, 4 anos. Exatamente, tudo isso é orgânico. As pessoas que estão aqui no meu Instagram são pessoas que se interessam por NR13, né? Querem aprender e me seguem por isso. Essas pessoas podem comprar de mim? Sim. Mas existe também uma ferramenta que aí a sua esposa vai entender que é Google ADS, que é para você fazer um impulsionamento dos seus negócios. Você pode usar dentro do Facebook e do Instagram também, né, o gerenciador de anúncios. E você pode colocar uma verba. Não, eu vou colocar lá, sei lá, R$50 por mês ou R$50 por dia. É você que vai definir isso, você entendeu? E você vai fazer um anúncio da sua empresa e vai direcionar para quem você quer. Para quem que eu quero? Eu quero para engenheiros, eu quero para empresas, eu quero para essa e essa empresa. Então você consegue fazer
esse trabalho de divulgação, tá? Claro que custa dinheiro e tempo. Agora, o que pode potencializar isso? Aí que tá a pegada. O que pode potencializar? Conteúdos. Conteúdos como esse aqui, por exemplo. Tá? Eu, por exemplo, já fechei negócios, né, com pessoas que estavam assistindo um conteúdo meu e falou, Marcos, eu queria falar com você depois da sua aula. Eu falei, ok, vamos lá. Aí eu fui lá, o cara chegou para mim e falou assim, cara, eu sou o gestor corporativo da Heineken. Eu quero que você faça serviço para nós. Hoje, a SD Engenharia faz serviço para eles. Você entendeu? Então, Nossa, que legal. Então imagina assim, e não é só esse cara, tem outros também que me procurou. A internet, os conteúdos de qualidade, conteúdo técnico de qualidade, vão fazer com que os clientes venham até você. E essa é a mágica da internet. É da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. É fácil fazer? Não, não é fácil. Exige tempo, dedicação, esforço e, principalmente, conhecimento, que você aprendeu lá na Mentoria 360. Então, você agora que fez o curso de alta performance, você entendeu o que é ser um especialista de NR13. Agora a dica. Você não trabalha numa empresa que tem vaso de pressão, caldeira? Cara, faça filmes, faça imagens, faça divulgação no seu link, no seu Instagram, crie um canal no YouTube, divulgue lá também. Crie LinkedIn, divulgue no LinkedIn. Então, isso vai dar o quê? Credibilidade. Então, não é só foto. Eu vou tirar uma foto da caldeira que estou inspecionando caldeira. Não! Fale sobre o assunto. Fale alguma coisa que vá realmente tirar uma dor do cliente. Ó, pessoal, estou fazendo aqui a inspeção. Uma das coisas principais é a avaliação dos dispositivos de segurança. Como funciona a avaliação do dispositivo de segurança? A gente vai olhar o dispositivo, placa de identificação, certificado, vamos conferir para ver se a alavanca está ok. Vamos fazer hoje nós vamos fazer um teste de acumulação da caldeira. O que é um teste de acumulação? Subir a pressão da caldeira no processo até as duas válvulas de segurança abrirem. Para a gente ver se a pressão ela vai descer. São testes que o profissional habilitado pode fazer. Eu posso fazer isso sempre? Não, não precisa fazer sempre. Mas quando que foi feito? Nunca foi feito nessa caldeira. Vamos fazer para ver se as válvulas estão ok? Ou se não, vamos fazer uma análise metalográfica, uma avaliação estrutural melhor dessa caldeira? Vamos pegar um endoscópio, fazer uma endoscopia. Pessoal, é bom você fazer um interno dos tubos para você avaliar. Cara, é isso. É filmar, é gravar, é falar. É você fazer uma live como essa aqui, por exemplo, ensinando as pessoas a trabalhar na NR13. Isso vai dar o quê? Credibilidade. E, cara, daqui a pouco você está voando e você nem viu. É assim que funciona. Bacana, Marcos. Show de bola. Respondeu a pergunta? Com certeza. Que bom, que bom. Obrigado. Cara, legal, gostei da sua participação, tá? Fiquei muito contente. Eu acho que esse tipo de participação, esse tipo de interação é muito importante, né? Para o seu crescimento também. E é o que eu falo no treinamento. Lá no curso de Alta Performance eu falo, gente, aprenda a falar bem, aprenda as técnicas, né? Seja um especialista na NR13 para quando você for numa reunião, você falar, cara, de igual para igual ou diferente, para você saber mais do que o seu cliente. Porque quando você está numa reunião e você... hoje mesmo, quer ver um exemplo? Achei até engraçado. Eu estava numa reunião hoje, online, pessoal do Paraná, falando com o pessoal e tal. Aí o cara falou assim, tem que ver a questão quanto que a norma permite, qual que é a data, né? Entre uma inspeção e outra, o período entre as inspeções. Aí uma pessoa que estava na reunião falou, deixa eu ver no Google. Aí ele pegou e jogou no Google qual é o período de inspeção dos vasos de pressão na NR13. Aí, na hora, ele falou assim, cara, ele não sabia que eu tinha canal, essas coisas. Ele falou assim, coloquei aqui no Google, você apareceu aqui. Seu vídeo apareceu aqui para mim explicando sobre isso. Aí eu falei assim, não, é que eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube ensinando. Aí, quer dizer, olha só, o nível de credibilidade, você entendeu? Então, é esse tipo de coisa
que qualquer pessoa pode ter, desde que seja especialista. E aí que tá. Quando eu entreguei para vocês o curso de alta performance, no começo, em 2019, me chamaram de louco, né? Você é louco, você vai ensinar os caras, vai criar um monte de concorrente. Olha só o que me falaram, você é louco, vai criar um monte de concorrente. Falei, cara, não, eu acho que tem que ensinar, porque existe uma deficiência muito grande, infelizmente existe, e você sabe disso, né? Mesmo você sendo engenheiro, você sabe que tem engenheiro aí que não sabe fazer, não quer estudar, não quer aprender e vai tocar o barco do jeito que dá. Você entendeu? Mas... Nessa empresa eu já peguei alguns relatórios bem feios, vamos falar assim, bem feios, né? Mas e assim, então, se a gente começar a falar, a gente vai falar um monte de coisa errada que um monte de gente faz. Mas aí, eu vou ficar só apontando, o cara faz errado, cara. Não, eu vou ensinar. Eu sei o jeito certo de fazer, então eu vou ensinar. E quem quiser aprender, vai aprender. Vai aprender, tá lá, cara. É só querer. com certeza. Você entendeu? Sem falar, Marcos, que acredito que você ensinando, mais pessoas sabendo, espalhando isso mais pelo Brasil, vão aparecer mais clientes. Exatamente. Porque mais gente que não segue a norma. Oh, cara, você segue a norma? Não, não sigo, não preciso, tal. Aí vai acabar precisando. Vai, uma sabe? Hora ou outra vai acabar precisando. Ó, e sabe por que que vai? Sabe por que que vai? Eu fiz um treinamento que chama O Futuro da NR13. O que vai acontecer até 2030. Eu fiz um treinamento, uma palestra sobre isso. Acho que você não deve ter assistido, porque ela não está no YouTube, essa palestra, tá? Mas nessa palestra eu falei sobre as tendências. Eu não tenho bola de cristal, né? Mas as tendências mostram o que vai acontecer. Quer ver um exemplo? Vou falar aqui de novo, igual eu falei lá na palestra. Existe hoje o e-social. O e-social hoje amarrou o que era PPRA, PCMSO, tá virando PGR. E assim, olha lá pra você ver. O cara que não tem o PGR atualizado, o cara que não tem o PGR atualizado, não emite nota. Olha que louco que é. É tudo amarrado. É amarrado, ó, documentação de segurança amarrado com o faturamento. Se eu não tenho aqui, não emito nota. Que empresa no mundo hoje que sobrevive sem emitir nota? Nenhuma. Porque todo mundo precisa disso. Tá certo? Ainda mais as empresas de grande porte. Agora é o seguinte. No futuro bem próximo, eu falei em 2030, mas eu acho que pode ser até antes. A NR13 ela vai ser fiscalizada dessa forma. Tem a documentação? Ok, fature. Não tem a documentação? Não fatura. E quando isso acontecer, Adriel, né? Adriel, isso. Quando isso acontecer, Adriel, sabe qual que é vai dar um boom tão grande no mercado que aí vai ter serviço que não vai acabar mais no mercado da NR13. E eu já falei qual que é o meu propósito. O meu propósito é que 100% das indústrias brasileiras estejam enquadradas na NR13 e sozinho eu não consigo. Então, por isso que eu ensino. Verdade. E aí vai ter essa demanda gigantesca e todo mundo vai surfar a onda, cara. E vai fazer do jeito certo, do jeito que tem que ser. Eu já fiz reunião com indústrias de grande porte, cara, o gerente geral da indústria falou: é impossível aplicar NR13, é impossível numa indústria grande. Eu falei: não é impossível. Basta querer e fazer uma boa gestão. E se fizer uma boa gestão, a NR13 ela ajuda não só na documentação burocrática, mas ela ajuda também nas tomadas de decisão para manutenção da indústria. Quer ver um exemplo? Quando você faz, por exemplo, uma medição de espessura numa tubulação, né, você está medindo o quê? A vida útil que resta, ou a vida remanescente. Agora você imagina todos os equipamentos de uma indústria sendo inspecionados, avaliados tecnicamente, com espessura e com vida remanescente calculada. Eu entrego isso essa gestão, né, de ativos, por exemplo, para um gerente de manutenção. O cara fala assim: opa, peraí. Então essas tubulações aqui eu vou ter que trocar daqui a 5 anos. Essas outras daqui a 8 anos, essas outras daqui a 15. Exatamente. Olha que precioso que é, você entendeu? Para o cara que toma conta de uma planta industrial
saber que ele pode ficar tranquilo, que ele não vai ter uma parada não programada, né, que vai talvez diminuir lá a produtividade dele inesperadamente, e ainda saber que quando que ele vai precisar fazer os investimentos. É isso que a NR13 faz. E quando todo o pessoal entender isso, aí você vai ver, cara, não vai ter para ninguém. Você entendeu? Com certeza. Quem tiver pronto, Quem tiver pronto vai ganhar. vai surfar. Vai surfar a onda, é isso aí. Adriel, cara, Show de bola. queria agradecer de novo você, tá? Obrigadão aí por participar aqui da live, do boletim da NR13. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom mesmo. E eu vou começar a fazer assim agora, eu até chamei uma pessoa, né? Na próxima semana eu chamo outro e aí vai. Se você estiver por aí, quiser participar, coloque eu quero aí. Quem sabe você não entra de novo. Beleza? Pode deixar, sempre com perguntas. Show de bola. Cara, muito obrigado de verdade, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer a todos vocês aí que participaram ao vivo e também vocês que estão aí ouvindo, né? Lembrando que essas lives, elas vão também pro Spotify, pro Deezer, né? Além de YouTube, Telegram, temos um canal no Telegram também. Se você tiver qualquer dúvida, você está aqui assistindo ou ouvindo, tiver qualquer dúvida sobre o curso de alta performance em NR13, fique à vontade de me procurar no direct, beleza? Pessoal, tamo junto e é só o começo. Valeu, Adriel!